E se a história mais conhecida pudesse ser contada de uma forma diferente? A Paixão de Cristo, de 2026, volta para emocionar, destacando palavras e um ponto novo, único, preparado para este ano. Hoje nós iremos conhecer então os bastidores dessa produção gigantesca que envolve aí mais de 100 artistas da nossa região. E para isso hoje eu convido aqui para conversar conosco, o subsecretário de Cultura aqui da nossa cidade de Praia Grande, Alan Queiroz, também diretor artístico, né, do espetáculo, a Isabel Samejima, diretora do espetáculo também, cada um daqui a pouquinho vai falar todas as participações dentro, né, desta produção, tá certo? E, bom, antes de tudo, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, um prazer estar aqui com você, Amanda. Prazer é meu. Eu queria começar, Alan, com você. A gente falar um pouquinho. A Paixão de Cristo, a gente sabe que já se tornou, né, uma tradição aqui na cidade de Praia Grande. Hoje ela é considerada até um patrimônio cultural da nossa cidade, Exatamente. né? Então eu queria que você explicasse como é que nasceu a ideia desse espetáculo. Olha, como você falou, a Paixão de Cristo já é algo tradicional aqui na cidade, um patrimônio cultural e material, com uma lei municipal na cidade, mas ela já acontece há alguns anos, né? Ela começou na rua, lá na Capela da Santa Matilde, naquela pracinha ali na frente, começou a criar um corpo, né? Foi crescendo, passou ali para a Praça Zeferino, que o pessoal conhece como Praça das Bandeiras, aconteceu ali. E a sua última edição na rua, que foi em 2017, foi ali no complexo do Jair Rodrigues, no Quadradão, que inclusive eu e a Isabel participamos ali do elenco como atores, né? Sim. A Isabel fazia um personagem das As musas, musas gregas. musas Eu era uma das gregas, musas gregas. e eu fazia Pilatos. E em 2016, quando eu vim para cá, para o Palácio das Artes, a Isabel já estava aqui como diretora do núcleo, né? E eu vim para cá como professor, então já estava aqui há 2 anos. Em 2018, né? Houve a mudança de trazer o espetáculo para o Palácio das Artes. Até por uma questão principalmente de conforto para as pessoas que iam assistir. Nós tínhamos, algumas vezes, quando era na rua, aquela problemática do tempo, né? A gente tá inclusive hoje eu estava vendo que tem previsão de chuva essa semana, Sim. então a gente sabe que é um período que sempre acontece com chuvas. Então, quando ali acabou a Paixão de Cristo em 2017, que houve ali a transferência dessa produção para mim e para a Isabel, né, nós juntos, nós sentamos, trouxemos o espetáculo para cá e desde então houve essa mudança para um formato do teatro musical e começamos a fazer essas produções. Eu e Isabel já temos aí pelo menos quase uns 30 espetáculos, né, Isabel? Gente, eu te falar, eu É, esqueci. eu Esse também já ano, deixa eu contar esqueci. uma coisa, uma curiosidade. Esse ano, completamos 10 anos de parceria, Lan. Olha Verdade, só. exatamente. 10 10 anos. anos. Este ano, a gente começou a nossa primeira parceria foi em De 2016, 2016. com dois espetáculos simultâneos de Natal. Um no palco Uhum, e um infantil aqui exatamente. no No Lenin teatro. Morato. Isso, no Teatro Então, de assim, Bolsa. juntos já são aí quase, acho que mais de 30 produções. Eu acho que mais, Mais de porque a gente 30 começou. Depois de 2016, a gente começou a produzir uma média de 3 a 4 espetáculos por ano em por ano. parceria. Caramba, é muita coisa. E aí vem, né, Paixão de Cristo, depois vem do Pedro, vem Natal, vem Independência, isso que já está no calendário da cidade, né? Fora esses sazonais, como O Dinheiro do Tio, As Princesas, o Era Uma Era Vez, uma né? vez. O Natal dos Bichos, Sim. enfim, foram muitas produções. Então, em 2018, nós assumimos a Paixão de Cristo, né? Transformamos para um formato de teatro musical. A Isabel faz toda a parte da escrita do texto, né? Então, exige um trabalho de pesquisa muito intenso. E aquele, quando foi o nosso primeiro espetáculo de Paixão de Cristo, foi ainda mais intenso, né? Porque a gente precisava mergulhar em tudo. A Isabel virou quase uma expert em Bíblia. Eu era leiga. Não, a primeira Paixão de Cristo. Gente, desculpa, mas vou falar a verdade. Eu nem sabia que era a mesma história contada 4 vezes. Não sabia quais eram a diferença dos Eu não sabia, evangelhos. eu não sabia. Gente, eu Tinha uns comecei. 4 evangelhos. Eu não sabia, eu sabia que tinha os evangelhos, mas não sabia que era, tipo assim, a mesma história contada em versões de pontos Diferentes. de vista diferentes. E o Alan, que era mais estudado no assunto, eu perturbava muito. Eu ficava, mas como? Isso não faz sentido. Eu ficava toda hora mandando mensagem, a gente se reunia na minha casa, às vezes depois do expediente,
Porque eu realmente, eu não era uma conhecedora, eu vim de uma família que era católica, mas a gente não era muito praticante, eu fiz primeira comunhão, tudo, mas eu não estudei, Sim. né, a respeito, nem nada. E aí, pra mim, foi um mergulho, foi uma imersão mesmo, e foi, assim, sensacional. Que bacana. E assim, você citou, né, a da questão da que se tornou aí um teatro musical, né? O que que mudou na experiência do público? O que vocês perceberam que mudou nesse sentido quando se tornou musical? Nossa, Ah, eu acho que muita, mudou tudo tudo. praticamente, É, tudo. Porque assim, a música, ela se conecta de uma forma muito mais fácil, mais rápido e mais intenso com as pessoas, né? Você, a depender do seu dia, você às vezes começa ali ouvindo uma música calma e termina ouvindo um heavy metal. Hum. Então, as variações, a música, ela te conduz a esses sentimentos. Quando nós trazemos as pessoas para dentro do palco, elas sentam, se acalmam, começam a ser ambientalizadas com a música desde a chegada. Elas começam a entrar nesse clima. Aliás, elas já vêm, né, preparada para isso. Uma das coisas que a gente fala que é muito bacana é, por exemplo, os ingressos, né, que é um gesto concreto. sim. Então as pessoas elas já começam a entrar no espetáculo a partir do momento da troca do ingresso, porque aquilo vai ajudar uma outra pessoa. Então ela já vem preparada. Então, quando começa a história cantada, né? As pessoas se envolvem, entram muito mais ali, e é muito bonito, porque você vê elas realmente chorando ali. Eu Sim. imagino. A gente, às vezes, da cabine, é muito engraçado, porque a gente ouve o pessoal da última fileira fungando, chorando, Olha. emocionado. É muito legal. E a gente também se emociona, tá? Sim. Assim, eu, nos primeiros anos, agora nem tanto, porque agora eu já estou um pouco mais. Mas o Alan sempre brincava comigo, porque eu chorava muito nos ensaios. É, Eu tem chorava algumas cenas demais que nos ensaios. tem cenas que assim a gente, quando eu e Isabel vamos fazer o espetáculo, nós pegamos o texto, né? Depois dele escrito, nós sentamos e desenhamos, né? Escrevemos onde vai ser cada cena, como vai ser cada cena, onde cada um vai entrar, o que cada um vai fazer, por onde entra, por onde sai, o foco de luz. Mas quando a gente tira isso do papel, põe no palco, né? E tem algumas cenas, tem algumas músicas que são muito impactantes, né? Por mais que a gente tenha visto, ouvido a música 300 vezes, está acompanhando, mas quando você vê aquilo se transformar, é muito intenso. Então, para nós, que já conhecemos todo o texto, conhecemos tudo ali, emociona, o público ainda mais, né? Não, e a história por si só, né? Já é uma história e Sim! um momento ali, né? É porque o espetáculo, a gente fala da paixão de Cristo, é um momento mais delicado da vida de Jesus, Com certeza. né? Sim, Então isso já é emocionante por si só e une, né? A todas essas vertentes da arte, não tem como. E assim, hoje são mais de 100 pessoas, né? São. Envolvidas aí entre elenco, equipe. Como que é dirigir uma produção desse tamanho, gente? Olha, é um caos, mas é um caos do bem. caos É um organizado. caos organizado. A gente foi aprendendo com o passar dos anos a otimizar mais, né? Então, esse ano, por exemplo, acho que foi o ano que foi mais otimizado os ensaios, onde nós separamos os ensaios por núcleos. Então, o que que acontecia às vezes? Por mais que a gente planejasse, hoje a gente vai passar cena 1, 2, 3 e 4. Às vezes acontecia da gente não conseguir sair da cena 2. Certo. Entendeu? Porque a gente depende do empenho das pessoas, a gente depende da interpretação dessas pessoas, e não é fácil. Porque, assim, tem que casar fala, corpo com o tempo da música. Não pode ter atraso. Então, quem vem assistir A Paixão de Cristo vai observar que a música ela não está só na letra, ela está como um pano de fundo o tempo todo. E a pessoa tem que falar determinada coisa quando a música sobe e parar de falar quando a música desce. Não é fácil. Então, o que que a gente começou a fazer esse ano? Ensaiar somente com quem tem fala, ensaiar primeiro somente com quem tem ações específicas, para depois ir colocando as pessoas que têm menos ações, para depois ir colocando o povo. Fizemos ensaios separados com o povo, porque o povo é acho que se não um dos elementos principais do Principal. espetáculo. Não tem como a gente fazer uma paixão de Cristo e falar da vida de Jesus sem ter o povo, que é o próprio povo que Uhum. condena, é o próprio povo que conduz, é o próprio povo que acompanha. Sim. É o povo que recebe as palavras, é o povo que recebe os milagres, é o povo que faz com que Jesus seja o que é hoje, historicamente, inclusive, não só na parte da religião. Então, e isso é massa, é muita gente. Eu não consigo fazer um povo com 10 pessoas. Sim. Então, são muitos atores envolvidos e é uma doação que eu acho incrível, porque são pessoas que entram em cena,
ações primordiais, mas que não exigem pontuais, exatamente, saem de cena e a gente precisa de ter essas pessoas. Às vezes, um espetáculo de 1h10, 1h15, elas têm ali no palco 10 minutos. 10 minutos. Sim. Mas são fiéis ali na A dedicação é... E aí que entra a complicação do ensaio. Porque Certo. a gente precisa que essas pessoas estejam no ensaio, sei lá, ontem, nós começamos o ensaio 3 da tarde e saímos 7 da noite. Então a gente tem pessoas que ficaram ali esperando para entrar no ensaio 1h30, 2 horas, para entrar, fazer a parte delas e sair. Entendo. E estão ali. Estão ali. E o que é muito bacana é que, assim, a gente tem desde quando a gente veio, né, pra cá, na rua também já era assim, mas quando migrou pra cá, a gente começou a sentir um pouco mais, porque passou pra nossa direção, mas a dedicação dessas pessoas em todos os anos estarem presentes. Então a gente tem pessoas ali que participaram de todas as edições da Paixão de Cristo, desde quando começou lá na rua, né? E elas esperam, as pessoas esperam o ano inteiro para poder participar da Paixão de Cristo. Eu lembro, por exemplo, lá em 2020, quando teve a pandemia, que nós começamos a ensaiar o espetáculo lá no salão, né? E de repente para tudo, né? Para nós foi bem complicado, mas para as pessoas que estavam participando foi uma frustração tremenda, né? São muitas pessoas de idade, já da terceira idade, que querem estar ali, até como uma forma de missão para elas também. Sim. Então, é muito gratificante quando a gente consegue ir costurando e conduzindo junto com essas pessoas. Que bacana. E assim, Isabel, a gente sabe que cada edição, né, da Paixão tem um olhar diferente. Esse Isso. ano, vocês optaram por falar das parábolas, né? Isso. E dos sermões de Jesus. Por que a escolha disso este ano? Olha, por uma coincidência, algumas pessoas acham que é proposital, mas é uma coincidência. A gente usou temas específicos, a gente teve memórias, que era um tema que eram pessoas lembrando, o povo lembrando a vinda de Jesus e contando o contato que teve com Jesus. A gente teve milagres, que foi a última edição, onde o foco era os milagres de Jesus. E esse ano, mensagem, tudo com M. Tudo com M, Mas é coincidência mesmo. E a mensagem de Jesus, eu acho que mais do que tudo é o que se perpetua, né? A história de Jesus, as palavras de Jesus, elas são tão intensas que geram debates intensos até hoje, porque cada um interpreta de um jeito, e a gente vê muita discussão a respeito ainda das palavras de Jesus. Gente, faz mais de 2000 anos, e as pessoas ainda debatem, as pessoas ainda querem saber, as pessoas... Então, acho que é o ponto principal da vinda de Jesus. Eu acho que, lógico, tem os milagres, a gente tem toda aquela história de doação, de entrega, mas eu acho que a mensagem, tanto é que existe mesmo aquele no versículo, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Sim. E a visão de um Jesus mais humano, né? Aquela questão da palavra, do sermão, das parábolas e do contato com as pessoas, com o povo, não só pelo milagre, não só pelo maravilhoso, não só pelo divino, mas pela pessoa. Pela humanidade. Pela é verdade. humanidade. É verdade. E sabe que eu sempre digo assim que eu sou católica, né? Então é uma coisa que eu acho bonito isso. Jesus achou essa maneira, né? Através das parábolas, dos sermões, de se aproximar, né? Das pessoas, de não excluir ninguém, Exatamente. de agregar, né? Indiretamente até orientar. Orientações Isso. que a gente não segue muito bem. A gente estava ouvindo esses dias eu estava ouvindo o ator que faz Jesus no Pai Nosso, por exemplo. Gente, a mensagem, a letra do Pai Nosso, se a gente carrega pra vida, a gente vive em paz. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, tá ali, a gente reza todos os dias. Senhor, me perdoa como eu perdoo os outros. Eu tô ferrada. A gente fala, mas a gente leva essa mensagem pra nossa vida no dia a dia? Ou é da boca pra fora? Entendeu? Então, assim, a mensagem é mais do que a palavra. É seguir, é perpetuar e fazer disso uma condição na sua vida. E é difícil. É muito difícil. Porque a gente vê muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que lê, acha muito bonito, que repete, acha muito bonito, mas na hora de colocar em prática, a mensagem se perde. Sim. Fica vão, né? A palavra fica solta. E o objetivo é justamente tocar nesse ponto.
E a gente colocar ali as palavras de Jesus de forma que toque o coração das pessoas e que, de alguma forma, as pessoas saiam com alguma coisa muito positiva dentro de si e que seja transformador. Certo, e assim, durante a construção do roteiro, teve alguma passagem ou alguma palavra que te tocou de forma, assim, especial? Olha, como a gente está falando da parte do Jesus humano, né? eh, eu tenho ali cada espetáculo tem uma passagem que me toca mais. Eu sempre aprendo muito toda vez que eu vou escrever. Mas a parte que Jesus entra no templo, é recebido com festa, ele é recebido, aclamado rei, como sendo o Salvador, como sendo o Messias. E a hora que ele chega no templo e vê aquele comércio, vê aquelas coisas, e ele fica com muita raiva, ele fica irado. Aquilo me toca profundamente, porque Jesus é amor, é perdão, é compaixão, mas você vê ali um homem que sabe se posicionar e que sabe se colocar conforme o ambiente, conforme a situação que ele está vivendo, e eu acho isso maravilhoso. Que bacana. Alan, agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque eu presenciei, né, um dos espetáculos que você fez na Ocean. É algo que me chamou muita atenção, assim. Você fez de uma maneira, eu acho que nunca vista, assim, né? A ponto de todos estarem ali em cima do telhado, uma coisa assim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Como foi para você? Foi bem. Ali, se eu não me engano, foi em 2013. Acredito que foi, é. 2013. É, olha, ali foi inclusive um pedido do próprio Padre Thomas, né? Que eu pudesse fazer alguma coisa. E eu levei alguns, na época eu dava aula em escolas particulares, eu levei alguns alunos, né? Fizemos até a gravação, né? Lá no estúdio da Rádio Boa Nova. E foi muito bacana, assim, para mim, né? Quanto ator, quanto diretor, mas também como professor de teatro, levando os alunos a participarem dali, né? Eu fiz a escrita do roteiro daquela vez, fiz a direção e fiz o personagem de Jesus. Então, foi muito, muito gratificante. É gostoso quando a gente consegue juntar, né, unir, assim, os nossos trabalhos, nossos gostos pessoais, a nossa fé, e isso faz com que a gente tenha ali um desenvolvimento muito melhor, né? A Isabel estava falando, por exemplo, da cena, uma das cenas para mim que tinha nesse espetáculo, né? Lá em 2013, nós temos também no espetáculo aqui, que é a da Pietà, quando Jesus é descido da cruz e colocado no colo da mãe, né? E é uma mãe, a mãe que tá com o filho morto nos braços. E a gente não sabe, mas a gente imagina, né, o tamanho da dor que deve ser para uma mãe estar com o filho morto nos braços. E viu morrer, né? Depois de ver viu tudo aquilo, morrer. Viu exatamente. morrer, é Viu pior morrer. ainda. Né? E só que assim, ainda quando você vê, tem tudo aquilo de você querer ir lá e querer tirar, querer estar no lugar. E quando de repente ele é descido, só o corpo, mais nada, e tá ali, você não pode fazer mais nada. Eu imagino que não há uma dor maior para uma mãe. Então, essa cena que tinha nesse espetáculo, que tem neste agora, e é uma das cenas que a gente estava falando agora há pouco, a gente via nos ensaios e Nossa, chorava. muito. Essa era uma como. das cenas, né? Tinha uma atriz, uma cantora que, quando ela abria a boca para cantar, o teatro inteiro parava para ouvir, né? E isso emociona demais. Então, aquele espetáculo foi muito marcante. Eu carrego boas memórias dele até hoje. De fato é um momento, até porque Nossa Senhora passa por tudo isso em silêncio, né? Exatamente. Ela chega nesse momento também em silêncio. Então Sim. imagina, né? A mãe carregando uma dor dessa ainda É. em silêncio, né? É bem pesado. E assim, esse espetáculo, como a gente citou, né? Ele traz esse lado humano de Jesus. Por que vocês sentiram essa necessidade de passar esse lado da humanidade de Jesus? Você abriu o programa dizendo que é a mesma história. E a gente precisa encontrar um ponto ali para poder iniciar de forma diferente cada vez. Porque as pessoas que elas vêm assistir a Paixão de Cristo, elas sabem exatamente o que elas querem ver. Então, assim, a parte da prisão, a parte da via dolorosa, a parte da morte, a parte da ressurreição. Como isso vai ser contado e o que vai acontecer até esse ponto é que é a nossa missão.
Entendo. né? Então, para cada edição, foi escolhido um tema específico para que a história fosse contada por um ponto de vista diferente e partindo de um ponto diferente. Então, quando a gente fez memórias, a gente vai partir o quê? Como seriam as pessoas que conviveram com Jesus? O que elas falariam? O que elas falaram depois que ele morreu? Então, o espetáculo começava depois dele ter morrido e as pessoas contando. Olha, eu vi, eu encontrei, ele falou isso, ele fez isso. Então, o ponto de partida foram as memórias. Milagres, o ponto de partida foram os milagres. Cada cena era um milagre diferente, né? E tinha cena que era mais de um milagre, inclusive. Então, esse foi o ponto de partida. Foi muito difícil descobrir um novo ponto de partida, né? Porque, como eu disse, é a mesma história e as pessoas sabem o que elas querem ver, né? E aí, pesquisando... Gente, o meu evangelho, a minha Bíblia, ele é todo rascunhado. Porque quem vê Rascunhado. fala, nossa, essa é... essa acompanha. É. Porque eu vou recortando trechos e vou vendo daquilo ali o que pode sair, né? E a palavra, as mensagens... Essa frase, céus e terras passarão, mas a mensagem não passará, ela estava no espetáculo do ano passado. Ali eu já pensei, poxa, isso aí daria... Realmente, A tudo gente, passa, assim, a palavra não A passa. gente sempre no último dia do espetáculo, É a ideia do a gente já próximo. fica conversando e falando ano que vem a gente pode fazer assim, fazer assado, desse jeito, daquele. E é Doideira. sempre assim. Então, partir desse ponto, que são as mensagens, que são as palavras, é que eu fui pesquisar. E aí comecei a aprender mais vários. Porque assim, se o ponto é milagres, eu pesquiso milagres, eu vou atrás, eu assisto cenas e vídeos e filmes e peças e a Bíblia e rascunho. A curadoria da música é difícil, porque a música tem que casar com o que acontece em cena, né? Já aconteceu de não achar música específica para cena e eu ter que compor. Olha. O ano passado mesmo tinham 2 músicas que Uhum. eram minhas, esse ano não tem. Consegui achar todas. Não que eu não goste de fazer, Sim. mas assim, eu sou cristã, eu não frequento não tenho nenhuma religião. E existe um cuidado. Eu e o Alan, a gente tem um cuidado e uma cautela, porque a gente teme, do fundo da alma mesmo, ferir a quem está assistindo. Porque as pessoas que vêm, de novo, elas sabem o que querem ver. Então, eu não posso ir contra a fé das pessoas, né? Então, quando a gente vai escrever, tem que ser de forma que atenda a todas as pessoas que estão na plateia. E as pessoas que estão na plateia são de todas as religiões, são de todas as crenças. E a gente tem esse cuidado de escrever de forma que atenda a todo mundo. Então, a gente procura ser fiel. Às vezes o Alan brinca comigo, me chama de herege. Fala que ela escreveu o Evangelho segundo Samejima, que é Boa. o evangelho próprio dela. Porque às vezes o pessoal fala, gente, mas isso não estava na Bíblia, não está escrito que isso aconteceu. Eu falei, mas também não está aqui não. Aí entra a nossa licença poética. Entendeu? E assim, trabalhar com arte é isso. Sim. É lógico, a gente vai de uma forma que não agrida, mas a gente tenta ter essa liberdade. O ano passado, uma das cenas que eu acho que foi a mais emocionante do espetáculo, uma das mais emocionantes, foi que eu escrevi o encontro. Quando Jesus é crucificado, ele está ao lado de 2 ladrões. Isso. E ele diz: ainda hoje estará comigo na casa do Pai. Então, uma das cenas é pós-morte de Jesus e o ladrão, eles se encontrando na casa do Pai. Que bacana. Eles no céu, né? Sim. Ali se encontrando. E o ladrão emocionadíssimo porque encontrou Jesus ali em outro plano, em outro lugar. E escrever essa cena, quando eu falei para a Alain, ele falou assim, ixi, mas será? Essa foi uma cena que a gente debateu muito até o último instante. Não sei. Se entrava no espetáculo ou não. Sei. Aí eu Certo. falei para ele, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar a cena. Eu escolho a música, a gente escolhe o ator. Vamos montar a cena. Se depois de pronta a gente falar, não vai funcionar, tá indo contra, aí a gente não coloca. Ah, mas não teve como, né? Não, e assim, você contando, né? Eu creio que quem assistiu deve ter sentido isso também. Que ali também mostrou uma promessa do Jesus humano Exatamente. para uma vida eterna. Né? Exatamente, E foi exatamente. uma das cenas mais lindas do Eu espetáculo. imagino. Mais lindas do espetáculo. A E gente se sobre- emocionou todas as noites. E essa questão que você falou da questão do Jesus mais humano, tem uma coisa que a gente percebe muito, que as pessoas colocam, né, Jesus, uma divindade, né, um ser superior, mas se coloca como se fosse distante.
como se ele não pudesse estar perto, como se ele não pudesse dar risada junto com a gente no dia a dia ali, como se ele não brincasse. Então, a ideia era justamente trazer isso também, né? Falar, olha, ele está no dia a dia, é uma pessoa, Sim. é um homem, Uhum. é um ser humano comum, Uhum. né? Comum até certo ponto. É. Comum até os seus 30 anos, Uhum. né? Dos 30 aos 33 já começou a sua divindade, né? Então isso é muito bacana. Isso que atrai também as pessoas que estão assistindo, de se aproximar, de se conectar com Jesus, né? Bacana. Essa mensagem, né, que vocês passam é importante, porque realmente isso é verdade. Existe essa questão, né, do distanciamento, né? E Isso. Jesus, ele é muito discreto, né? Ele nos dá acesso, né? Uhum. Basta que a gente se abra, né? E assim, muitas pessoas conhecem a história ali da crucificação, mas elas talvez não conheçam profundamente os ensinamentos, Isso. né? Como você falou ali. O espetáculo provoca também essa reflexão? Eu acredito que se a pessoa vier de coração aberto, ela será provocada sim. Não tem como. Eu, durante a escrita, eu e o Alan, depois, na leitura do texto, a gente fala, poxa, isso é importante, é fundamental, sabe? Palavras, como eu disse, que são debatidas, que são faladas até hoje. Quantas músicas foram escritas usando essas palavras? Quantas pessoas citam essas palavras? Gente, são palavras que perpetuaram e que a gente, às vezes, não, está com o coração endurecido e não recebe da forma correta. Então, eu acho que essa provocação, né, como eu disse, de repente faz a pessoa, opa, pera um pouquinho. E que cause uma transformação ali. Sim. Uma pessoa, duas pessoas que sejam tocadas com isso que a gente está fazendo, com essas palavras que não são nossas, que foram tiradas e colocadas dentro do espetáculo, que foram selecionadas com o maior carinho. Eu acho que a gente cumpriu não só a missão artística, mas que a paixão de Cristo foi representada ali muito bem. Muito bom. E assim, se vocês tivessem que resumir em uma frase, qual a grande mensagem que o público que assistir vai levar para casa? O de amar ao próximo, né? O de perdoar ao próximo, amar ao próximo, independente de quem seja. Eu ainda brinco com o pessoal do elenco, falo, ó, Jesus falou que é para amar todo mundo, não pode escolher. É verdade. Não adianta, não adianta. Não, eu amo esse, não amo aquele. Não, tá lá, que é para amar todo mundo. E é tão difícil. E assim, você citou uma coisa importante. A gente precisa se atentar muito ao que a Bíblia diz, porque e os mandamentos e tudo mais, porque assim, né? Se a gente pegar e levar ao pé da letra o que está escrito, né? Como você falou, Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros. Ele não disse amai aquele que é assim, amai aquele que não é Isso, assim. Amar que a gente né? escolhe é fácil, É né? muito Exatamente. fácil, é muito E fácil. tem uma coisa assim, acho que muitas vezes penso assim, quem é Deus? O que é Deus? E a Bíblia só tem uma passagem com uma definição, né? 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, assim, uma das coisas principais do espetáculo, acho que é essa mensagem, né? Uhum. O amor de Deus, é o amor de Jesus pelas pessoas e de amar, né? Uns aos outros. E como você falou, é difícil, bem difícil. Muito bom. E a gente falando agora dos bastidores, um pouquinho, né? Este ano tem uma curiosidade, né? Uhum. Teremos um Jesus que canta. É Isso. isso, né? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, desde sempre a gente Essa sonhou ideia com... antiga. É antiga, é bem antiga. O que acontece? É muito difícil a gente conseguir um cantor, ator, que interprete esse personagem que é tão, né? É difícil. Não que a gente não tenha dentro ali da nossa cartela de atores e cantores pessoas que conseguissem fazer. Mas quando a gente desenha um espetáculo, quando a gente escreve espetáculo, normalmente a gente não sabe quem vai interpretar. Porque a gente lança o edital, tem um chamamento público, as pessoas se inscrevem, nós fazemos audições de cantores, e até então nunca apareceu um cantor com perfil, né? E a gente tinha atores com perfil. Então a gente não consegue selecionar até que o elenco esteja inscrito e que as audições tenham sido feitas. E aí a gente optava pelo quê? A gente tinha um ator que fazia Jesus, e quando a música fazia
como se fosse a palavra de Jesus, como se fosse a voz de Jesus, como se fosse a primeira pessoa ali de Jesus, a gente selecionava um cantor específico que fazia todas as vezes que seria Jesus. Por exemplo, um Pai Nosso, era aquele cantor. Era Jesus cantando na Santa Ceia, era aquele cantor. E Jesus interpretava. E a gente sempre falava, nossa, mas se ele estivesse cantando, hein? Mas se fosse ele cantando ali, hein? Enfim, este ano a gente conseguiu. A gente tem um ator que é o Leandro. Ele está com a gente já faz bastante tempo. Excelente cantor, ele é professor de canto, é professor de técnica vocal. Maravilhoso. Canta Maravilhoso, maravilhoso. E ele começou fazendo Barrabás. Foi outra coisa, agora abrindo parênteses, que a gente debateu no primeiro espetáculo, que o Barrabás canta. O Alan falou assim, Isabel, não tem nada na Bíblia dizendo que Barrabás fala. Falei, mas agora ele canta. demais. Não só fala, como canta. Ele vai cantar. Bom, ele fez Barrabás, depois ele fez Pedro. Então, Pedro também cantava. Ele fez José no espetáculo de Natal. E nós pudemos acompanhar ano a ano a evolução dele como ator. Porque cada papel que ele fazia exigia mais dele. Então, quando ele fez Barrabás, ele tinha uma entrada e uma saída. Quando ele fez o apóstolo Pedro, ele já ficava mais. Ele tinha 2, 3 cenas ali, né? No final do ano, quando ele fez o José, ele era o protagonista. Porque o Alto de Natal foi do ponto de vista de José, né? Então, nós pudemos acompanhar essa evolução dele enquanto ator. Quando chegou no final do ano passado, depois do Alto do Natal, eu olhando e falei assim, olha, eu acho que ele tá pronto, hein? Acho que vamos ver se ele vai vir para a Paixão de Cristo, porque eu acho que vai ser agora que a gente vai conseguir um Jesus cantor. E nós fizemos o convite, E é muito difícil, porque assim, as cenas de Jesus, em especial ali a partir do Getsemane, né? Ela é muito intensa, ela exige muito. A parte física do ator também, né? Tem toda aquela parte do flagelo, da cruz, da crucificação em si. Então, fazer esta cena, conseguir manter o personagem, conseguir manter a estrutura da cena e conseguir cantar, né? É bem complexo, né? A questão da respiração, tudo isso. Então, era algo que era muito difícil. Então, este ano a gente conseguiu, né? O Leandro, por ser professor de canto, tem toda essa parte da técnica vocal que é maravilhoso. E aí ele consegue sustentar toda a parte do canto e a gente conseguiu trabalhar com ele toda essa parte da interpretação do Jesus, né? E é interessante que tem a cena do Getsemane especificamente, ele ensaiou a música, porque nós, como eu disse, nós ensaiamos por núcleo. Então, todos os cantores ensaiam separados, a gente junta depois. E a música estava perfeita, linda, ele cantando lindamente. Quando a gente foi colocar a parte de interpretação, ele tinha que estar abaixado, ele tem que estar deitado, ele tem que estar arfante. Aí precisou mudar o tom da música, porque tecnicamente era inviável fazer do jeito que ele estava fazendo. E continuou maravilhoso. Mas isso que é importante, a gente ter uma pessoa que tem conhecimento técnico. Então, assim, não basta cantar. Né? Mas fulano canta bem, né? Sim, realmente. Mas você ter uma pessoa que tem uma consciência e que tem uma técnica, que tem conhecimento, tipo, olha, desse jeito eu não vou conseguir cantar do jeito que eu estava cantando. Sim. Tem como mudar o tom, tem como fazer assim, fazer assado. E ele sabe exatamente o que ele precisa para que a cena saia do jeito que a gente quer. Então, isso poupa muito tempo. A gente não fica testando, olha, não tá legal, o que será que é? Né? É a respiração? É isso, é aquilo. Ele sabe. Já acha ali a solução, né? Na hora. Perfeito. Na hora. Isso é importantíssimo, isso poupou muito tempo da gente. Perfeito. E assim, o musical, ele envolve aí também, né? 18 cantores, né? Isso. E tem bailarinos também, né? Verdade. São 12? Isso. Porque o que acontece? Eu tenho bailarinas que entram em mais de um personagem, mais de uma vez. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então são 12, mas elas não. Algumas delas fazem mais de uma cena. Ah, tá, perfeito. Como é que foi esse processo de seleção? Na verdade, foi uma parceria. Ah, perfeito. Né? A gente fez uma parceria com a Lapidari, Núcleo de Artes, e a Cacau Jones, maravilhosa, junto com o Henrique.
eles selecionaram o pessoal que ia fazer o corpo de baile do espetáculo. E outra curiosidade, eles ensaiando lá e me mandando vídeos. E eu gravando a cena e mandando vídeo para depois poder casar, para poder juntar. Olha, Porque a agenda às vezes não bate, de todas as meninas não bate e tudo mais. E essa liberdade que eu tenho com a Cacau também faz toda a diferença, porque às vezes ela me mandava o vídeo impecável. Eu falava, Cacau, vai ter que mudar o lado, porque ele entra pela esquerda. E aí, existe essa. Assim, desde 2018, né, quando a gente começou a fazer, a gente juntou essas 3 situações do teatro musical, que é a interpretação, o canto e a dança. Então, todos os nossos espetáculos que envolvem o musical tem a dança. Uhum. E algumas vezes a gente pegava o próprio núcleo daqui, Sim. né, o pessoal daqui, como foi no último agora de O Natal, Natal. né? E esse nós estamos com uma parceria com a Lapidare. Isso que a Isabel colocou, né, de fazer os vídeos, de mandar, é algo que a gente falou lá no início, de otimizar, né, o tempo de ensaio. Porque se fosse esperar para estiver estando aqui para poder fazer os ensaios, Não sai. não sai. E E o espetáculo é construído assim, em um mês. é isso que eu ia falar. Nós É temos 4 30 semanas dias. certinho para Parece fazer. que não, mas é um tempo muito curto. É né? muito curto, é muito e- curto. Na sexta-feira a gente ensaiou com o corpo coreográfico e é muito interessante, porque nem as pessoas que estão em cena sabem do impacto que vai ter. Porque a gente ensaia os cantores de um lado, corpo coreográfico do outro, povo de um lado, atores do outro. Quando a gente junta tudo, a emoção de quem tá em cena é legítima, porque elas não viram. Uhum. Pra elas é uma É uma surpresa. surpresa E também. é muito legal isso. Quando tá tudo pronto, eles se surpreendem. Né? E às vezes querendo ajudar, fala assim: olha, eu tô entrando por ali, não era mais fácil eu entrar por aqui? Porque ele não tem na cabeça dele que por ali vai estar entrando 10 bailarinas. Eu explico, mas vivenciar, estar em cena, depois de tudo pronto, é muito legal. É muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E assim, o espetáculo, como eu falei, né? Ele é considerado um patrimônio cultural. E você falou do impacto, né? Qual é o impacto, então, dessa produção? Vamos falar para os artistas aqui da nossa cidade. Eu acho que as pessoas que se doam para esse espetáculo, da forma que se doam, olha, eu até outro dia brinquei com ela, olha, acho que a gente está fazendo alguma coisa muito certa. Porque você conseguir reunir mais de 100 voluntários que estejam deixando amigos, família, para estar aqui com a gente, às vezes levando bronca, Quase sempre. todas as noites. Nós ensaiamos sábado e domingo. Ontem eu estava praticamente com o elenco completo aqui. Nós começamos às 3 da tarde, nós saímos quase 7 horas da noite. E ninguém reclamou. Ninguém reclama. Óbvio, um ou outro, poxa, Isabel, eu já tinha um casamento, eu já tinha uma programação, é aniversário da minha mãe. Não tem como. Mas a gente consegue reunir praticamente o elenco todo nesses ensaios. E todos os dias. A gente começa a ensaiar à noite, 7 horas da noite. Na quinta e sexta-feira saímos daqui às 10 da noite. Então, a gratidão não é só pela doação dessas pessoas, é a família, Sim. né? Então, a gente tem ali mães que estão sem os filhos, filhos que estão sem as mães, o pai que vem buscar 10 horas da noite, o marido que fica no estacionamento esperando, achando que o ensaio vai acabar às 8 e acaba às 10. Então, assim, é muito mais gente envolvida do que a gente imagina. Mas quando acaba, quando o espetáculo acontece, pra gente, eu acho que a parte mais gratificante é a gente ouvir das pessoas que valeu a pena. Isso. E tanto vale que no ano seguinte elas estão de novo. Nem espera o ano seguinte, no próximo espetáculo já estão conosco aqui. Exatamente. Você falou para os artistas, achei bem interessante também isso, porque assim, nós temos muitos que cantam conosco, né? E que assim, cantam demais, muito, mas não seguem uma vida de artista, vamos dizer assim, não vive daquilo, né? Entendo. Então, nós temos lá o corretor de imóvel, nós temos o professor, nós temos várias profissões ali, mas que cantam, amam cantar e esperam esse espetáculo, assim como esperam Pedro, né? Assim como esperam de Natal, para poder estar participando, estar cantando conosco aqui, tá no espetáculo, fazer parte dessa produção, né? E é algo que, assim, para nós é muito gratificante, né?
ao mesmo tempo que a gente sabe também da importância que é para eles estarem. Sim. Isso é E muito um bom. adendo importante. Toda vez que a gente faz a Paixão de Cristo, sempre tem pelo menos umas, sei lá, 3 ou 4 pessoas que depois me abordam e acham que a gente grava os cantores para cantar. Não, eles cantam ao vivo. Olha só. Eles cantam ao vivo. O que é gravado é o playback. A gente tem o nosso maestro, que é o Bebeto Neves. Eu escolho as músicas, a gente senta, às vezes fica entre 2 músicas aquela cena, olha qual é o melhor. A gente pensa na montagem da cena em cima daquela música. O Bebeto faz o arranjo de acordo com o clima que eu preciso na cena, que também não é fácil. Então, Sim. às vezes a música tem uma velocidade, tem um andamento, tem um ritmo, eu chego, olha, mas o clima não é esse. Eu preciso que essa música que tem bateria, guitarra e tudo mais, que seja apenas um suave violino. E o Bebeto, ele tem um dom maravilhoso, ele tem também, maestro de formação. Sim. E ele compõe a trilha, assim, exatamente do jeito que a gente precisa. E às vezes a gente é meio chato, tipo assim, Bebeto, dá pra tirar 10 segundos da introdução? Dá pra esticar o final? E ele faz ali milagre, exatamente como a gente milagre. quer. Ele faz ali pra gente. Olha, Então, aliás, a gente solta o playback, mas os cantores cantam ao vivo. O que tá gravado é a trilha Sim. que o maestro faz pra gente. já teve situações de a gente precisar alterar a trilha no dia do espetáculo. Sim. Né, maestro, ó, não deu certo aqui, precisa de. Para a gente não correr o risco, põe mais 5 segundos aqui, aumenta esse tempo ali, porque, olha, a gente já passou algumas situações durante essas produções Sim. ao longo dos anos. A gente vai aprendendo. Teve um espetáculo, por exemplo, falando da dificuldade de elenco, de juntar todos, teve um espetáculo que nós só conseguimos juntar todo o elenco no dia do espetáculo. Exatamente. Então, assim, tinha dia que um faltava, tinha dia que o outro faltava, no dia seguinte aquele que faltou veio ia. No dia do espetáculo, o espetáculo é às 20, a gente marca com ele às 14, às 16 a gente faz a passagem. E assim, foi o dia que a gente conseguiu fazer tudo. Acabou, não deu tempo. Bebeto, coloca mais isso aqui. Sim. Acrescentar. Não, e o Bebeto, ele tá tão acostumado com essa emergência que ontem, durante o ensaio, eu falei, Bebeto, tem como aumentar 10 segundos essa música? Ele, mas agora? Eu falei, não, Bebeto, Ele pode já ser pro vem com o ensaio de amanhã. computador. Ele já, e ele é muito preciso nisso. Mas você quer que faz agora? Eu falei, não, Bebeto, pode deixar amanhã, se você conseguir para amanhã já tá ótimo. Mas ele já conhece essa emergência, né? Essas situações que a gente coloca ali, que pegam a gente só na hora mesmo. E assim, vocês já pensaram em algum momento, né, sei lá, de repente, futuramente, nas próximas edições, em usar, ao invés do playback, fazer ao vivo? Também os instrumentos? Pensamos muito nisso. Já. Desenhamos, inclusive, mas aí nós temos 2 questões. Primeiro é o espaço físico, porque, como eu disse, eu preciso de povo, eu preciso de movimentação, eu preciso conduzir uma cruz enorme nas costas de um homem durante uma cena que seria a Via Dolorosa ali, e isso toma espaço. A gente tem a questão do cenário, né? A gente tem a questão também de reunir os músicos, porque o que acontece? Eu consigo reunir os cantores separadamente. Então, por exemplo, eu tenho lá a Letícia, que vai fazer a Maria Madalena, que canta lindamente. Se no dia do ensaio só tá ela, eu consigo passar a cena dela. Se no dia do ensaio faltou o guitarrista, o baterista, o tecladista, eu não consigo passar a cena dela. Entendi. Então, por uma questão, a gente sonha com isso. A gente, inclusive, desenhou palco como seria se a gente tivesse os músicos. E outra coisa também é que o músico, assim como os cantores, como o Alan disse, a gente tem cantores aí que cantam aqui com a gente, porque são talentosíssimos, maravilhosos, mas não seguem uma carreira de artista. O músico é um pouco diferente. Normalmente ele é professor de música, ele é músico de banda, ele é músico da igreja. Reunir essas pessoas por um mês inteiro como voluntário é um pouco complicado. Seria um pouco mais complicado. E assim, é um dos nossos sonhos conseguir fazer, né? Mas tem toda essa parte dessa dificuldade. Agora, já estamos estudando, né, nos próximos anos, porque o espetáculo cada ano cresce mais, né? As pessoas buscam Esse cada ano ano, mais. por exemplo, em um dia nós esgotamos, menos de um dia, começou a distribuir 9 horas da manhã, quando foi 2h30, não tinha mais ingressos.
Então foram 4 sessões, 2.000 ingressos, e aí nós abrimos 2 sessões extras, que assim também, que são de meio período do dia, já se esgotou também. Então, o espetáculo a cada ano cresce mais, a busca, a procura, até mesmo a participação das pessoas, né, no elenco. Então, nós estamos buscando formas de o espetáculo também crescer ainda mais. Conforme formos fazendo esse crescimento, temos, né, esse desejo de que tudo seja ali ao vivo, mas ainda tem as implicações técnicas, principalmente, né? Certo, e assim, muitos participantes são aqui da região, né? O espetáculo acaba então sendo uma porta de entrada para novos talentos? Muito, Com certeza. muito. Nós temos no elenco pessoas, atores de formação, né, com DRT, ou que fizeram faculdade, ou fizeram cursos técnicos, que têm muita experiência, junto com pessoas que estão subindo no palco pela primeira vez. Que bacana. É uma Isso mistura é muito legal. sensacional. Porque, assim, a gente vê o brilho nos olhos de quem tá pela primeira vez e é o mesmo de quem tá há muito tempo. Daquele que tá desde a primeira edição, que foi lá na Praça da Igrejinha. Então, essa mistura é muito bacana. Que legal. E todo ano a gente recebe uma quantidade incrível de pessoas, de atores novos. Esse ano acho que a gente bateu um recorde. Quando eu vi a Verdade. quantidade de elenco, eu falei, meu Deus, como que a gente vai Até fazer? de cantores novos, né? Cantores, foi a primeira vez. A gente teve mais de 50 inscritos e selecionados, assim, que a gente poderia... Nossa, a gente consegue colocar em cena cantando 25. Olha, Mas a gente, assim, pro espetáculo não comporta. Então a gente teve que ir vendo o perfil de personagem, necessidade cênica, para poder selecionar. Essa é uma outra grande dificuldade Sim. nossa. Porque assim, a gente começa a olhar as pessoas que estão ali, né, a qualidade técnica, como cantam, tudo. Só que não é só cantar. Tem a questão do perfil do personagem. Não adianta eu ter uma pessoa que canta lindamente, brilhantemente, mas que o personagem que a gente precisa não tem nada a ver, não se encaixa. E aí, infelizmente, a gente acaba não conseguindo ficar com aquela pessoa no espetáculo. Mas, assim, a gente não tá com ela que, olha, mas fulano, Aham. lá no espetáculo de Natal, no espetáculo de Pedro, dá pra gente fazer assim, assim, assim. E contemplar de outra forma. Porque aí também tem uma situação, a gente tem um personagem, e a Isabel gosta muito disso, de escrever a peça para sabendo quem vai fazer. Sim. Então, se nós temos um cantor, um ator, que de repente naquele espetáculo não deu certo, por conta de perfil, nós já sabemos o perfil dele também, e esse perfil pode se encaixar perfeitamente num outro espetáculo. E aí, quando for fazer a escrita deste outro espetáculo, já conseguimos escrever o personagem baseado naquele perfil. certo. Então, assim, é algo que a gente consegue brincar, vamos dizer assim, né, nesse jogo cênico. E outra coisa que é interessante nisso que o Alan tá falando é que, especificamente a Paixão de Cristo, a gente tem uma quantidade muito grande de personagens masculinos. Sendo que feminino de destaque, eu só tenho Maria Madalena e Maria. Então é Jesus, 12 apóstolos, soldados, são sumos sacerdotes, Pilatos, e a quantidade de cantores masculinos às vezes não corresponde à quantidade de personagens que a gente tem. Certo. Então, às vezes eu tenho cantoras, mulheres incríveis, mas eu não tenho personagens femininos que eu consiga contemplar ali naquele momento. Então, elas entram num coro, numa música que ilustra uma cena, mas não como personagem. E aí é o que o Alan falou, a gente tenta contemplar futuramente de uma outra forma num outro espetáculo. Porque os cantores que se inscrevem, a gente tem ali o grupo dos cantores e a gente mantém contato com eles ao longo do ano. Então, todas as produções que a gente vai fazer, que a gente precisa de alguém para cantar, a gente joga lá, olha, a gente tá montando tal coisa. Que legal. Muito bom isso. E assim, no mundo tão acelerado que a gente vive, né? Qual é a importância de manter uma produção cultural desse tamanho, né? Com uma mensagem tão forte como essa? Olha, eu acho que não só este espetáculo, né? A gente percebeu e vem percebendo que a cultura, ela salva vidas, né? Cito muito isso porque um dos grandes pontos que a gente começou a entender isso foi na pandemia, quando as pessoas ficavam trancadas dentro de casa e se não fosse a cultura através das lives, através dos streamings, né, através das produções culturais, as peças de teatro que eram transmitidas ao vivo,
as pessoas teriam ficado muito mais doentes. Então a cultura ela salva vidas. Então quando nós temos produções culturais dessa grandiosidade em que pessoas com 60, 70, 80, até 90 anos saem das suas casas para vir participar, não tô nem falando de assistir, de participar, de estar todos os dias aqui ensaiando, de estar todos os dias participando, estar ali, isso traz vida para ela. Isso traz vida para as pessoas que estão ao seu entorno, a família, né? Porque percebe que ele não está ali na ociosidade. Então, isso é transformador, isso é libertador, isso faz com que as pessoas possam ter ainda mais qualidade de vida, possam estar ainda mais ativos, né? A cabeça fica ativa, fala, olha, entra, sai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e eles ficam ali martelando o que pode, o que não pode, a hora que entra, a hora que não entra, que perna que entra, que perna que sai. A música é muito, muito bom. E eles têm uma energia que eu acho incrível. Incrível. Ontem a gente fez o ensaio na íntegra, né? Com um pouco de perrengue ainda. A estreia é quarta-feira, o olho já tá pulando. Mas assim, estão todos com o mesmo objetivo. Então, ontem, quando a gente conseguiu concluir, que começou a tocar música de encerramento, tem até um vídeo, até postei no meu history, eles começaram a pular no palco e comemorar junto, com uma bacana. energia que foi lindo. Eu nem interrompi, eu deixa pular, deixa gritar, que foi muito legal. Muito legal. É tipo assim, gente, missão cumprida, a gente conseguiu. E o que eu falo muito pra eles, não sou eu, não é o Alan, não é a Sectur, não é o espetáculo. Sem vocês não acontece. Sim. Então a gente depende, mas a gente depende unicamente deles. Não adianta eu ter um texto. Não adianta eu ter um repertório incrível. Não adianta eu ter um maestro. Não adianta a gente dirigir se não tem quem dirigir. Então o espetáculo só acontece porque eles estão aqui. E todos são importantes. Né? Às vezes, tanto é que dessa vez ou nas outras, eu acho que nem existe mais isso. Ah, mas eu só vou fazer povo, só vou entrar, só vou sair. Tá ali. Estar ali, fazer parte de um projeto e cumprir um objetivo e ser aplaudido ali no final, pra eles, isso, eu acho que é tão gratificante quanto é pra gente. Que bacana. E assim, depois de tantos anos, né, vocês envolvidos com esse espetáculo, existe algum momento que ainda emociona vocês? Nossa! Nos ensaios, nas apresentações, é sempre o mesmo momento, ou isso difere bastante? Difere. Olha, eu acho que cada espetáculo me tocou de uma forma diferente e todos eles tiveram uma cena ali que me tocou mais. Eu acho que em 2018, acho que a cena de abertura que a gente repetia no final, aquela mensagem, aquela coisa do anjo, Uhum. aquilo me tocou muito. No Memórias, tinha uma cena no começo que a gente contava a trajetória de Maria e a gente fez a história de Jesus com 4 atores diferentes. Então era o bebê, era o Jesus pequenininho, maiorzinho, adolescente e adulto. E ele ia entrando e contracenando com Maria e com José ali até chegar na fase adulta, eu chorava toda vez. Que bacana. Exatamente nessa cena. Essa cena era linda porque, assim, ela ia fazendo a transição e a cada momento que passava era uma Maria com Jesus e José. Até que chega um momento que José cruza e quando volta só a Maria e o Jesus. Jesus. E Jesus José já adulto. morreu. E Jesus Caramba. adulto. Isso. Olha, me E arrepio. aí ele sai, muito. ele sai e ela entra sozinha. Que a gente fez ela contando a história que era o título era Memórias. Então era a memória dela. Então ela entrava com o bebê, aí o menininho vinha correndo, José erguia o menino Jesus no colo, e aí saía, aí entrava ela, ele entrava correndo, que o pai tava dando uma bronca, ela vinha e abraçava, e a gente fez vários atores, a gente fez uma escadinha de atores Que para poder legal. chegar no Jesus adulto. Essa cena para mim foi muito É. marcante. Na última edição, eu acho que foi a cena do ladrão. A do ladrão. A do ladrão, toda vez que o Pedro cantava fazendo o papel do ladrão, que encontrava Jesus lá em outro plano, era assim, de rasgar o coração. Essa é a verdade. E esse ano, o que tá me emocionando mais esse ano, por incrível que pareça, não sei se pela novidade e tudo, é a cena de Jesus no templo. É a entrada dele em Jerusalém, com as pessoas recepcionando em festa,
E ele depois transtornado em cena por conta do comércio ali em frente ao templo. Eu acho que elas são emendadas, essas cenas. Eu acho que é uma coisa que me Sinédrio. toca bastante. Isso, a cena do Sinédrio. Cena do Sinédrio. Primeira vez que a gente coloca também a cena em que existe o povo condenando Sim, ali, que a primeira vez que... Esse espetáculo tem muitas cenas que a gente está usando pela primeira vez. olha só. Por exemplo, a gente nunca fez a cena do Sinédrio, a gente nunca fez essa cena de Jerusalém. E também é a primeira vez que a gente vai fazer o lava-pés. Porque, assim, eu queria Bacana. colocar várias emoções ali no Jesus humano. Então, tem a raiva, a humildade ali, não só na palavra, mas na atitude. Na atitude. Bacana demais, olha. Então, eu já quero pedir a vocês que façam um convite para as pessoas participarem, tá? Desse espetáculo que é imperdível. Eu já tive a oportunidade de estar em algumas edições, né, assistindo, e eu posso garantir que assim é maravilhoso. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. Que bom! Que bom, que bom. É o nosso objetivo. Mas assim, a gente fica muito feliz, muito contente. A gente espera que as 3.000 pessoas que já conseguiram os seus ingressos, já garantiram os seus ingressos, né, possam estar aqui se emocionando junto conosco, porque é uma emoção também para a gente, né? E principalmente a gente vê o elenco, né, estar contagiado por tudo isso. Para nós que fazemos direção, é gratificante e missão cumprida. Então, quem pegou seu ingresso, esteja aqui, tenho certeza que vai se emocionar. Se não pegou, já se prepara para o ano que vem, Pois vem mais é, rápido exatamente. para garantir. E cantores, atores que têm vontade de fazer parte. A gente lança o edital sempre no começo do ano, né? Exato. E é um chamamento público. Qualquer pessoa pode participar, não precisa ter experiência. E a gente sempre recebe boas e grandes surpresas desse pessoal novo que vem chegando para fazer junção com o pessoal que já está faz tempo. Bacana. Bom, eu quero agradecer então já a Alan, a Isabel, obrigada de verdade. Para mim é muito gratificante poder receber vocês e também falar, né, de um assunto que a gente sabe que impacta a nossa cidade, né, e a nossa cultura de uma maneira tão positiva. Muito obrigada, viu? Imagina, é um prazer, uma alegria. Ainda por cima poder falar de algo que a gente assim tem muito amor por isso, por essas produções. Igual a gente falou no início, nós já fizemos aí mais de 30 produções juntos, né? Sim. Mas Paixão de Cristo, né, é um xodó à parte. Eu acho que é o maior, não só pela quantidade de elenco, mas pela relevância que tem no município enquanto patrimônio, né? Então, é uma responsabilidade que a gente carrega. A gente brincava na primeira edição, lá em 2018, falou, Isabel, duas coisas. Ou a gente vai ser exonerado e vai todo mundo A embora, gente falava isso. entendeu? Ou então vai dar muito certo, vou ter que fazer os próximos anos. E aí a gente via a cena, às vezes não dava certo. Aí eu falava assim pra ele, viu, você comprou passagem pra onde? Ou pra onde que a gente vai ter que fugir da cidade depois disso? Sumir, né? Mas deu certo, estamos aqui até hoje. Pois é isso. Que bom, mas eu creio que é isso mesmo, é o amor que vocês colocam que fazem E é dar bastante, certo. é bastante. A gente gosta daquilo que a gente faz, e isso Sim. faz toda a diferença. Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que Obrigado, agradeço, foi um prazer. muito obrigada. E é bom a gente poder estar falando e explicando também um pouco a respeito desse trabalho. Com certeza. Então, a Paixão de Cristo, né? A gente sabe que é mais do que uma encenação. Ela é uma união da cultura, da fé, né? Da emoção. E que seja sempre assim. É um espetáculo que nasce da comunidade, né? E que ano após ano continua tocando corações e gerações também.